Tudo certo? Põe a grande mesmo. Bom, a live já deve estar de volta, né, Fê? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre somente a fé, mas antes de falar somente a fé, eu queria retomar com os irmãos a origem desses 5 solas, que o pastor ele vem tratando tema a tema, mas eu achei interessante a gente trazer o contexto de onde surgiu os 5 solas. Então a gente pensa, a primeira vez que a gente pensa nas 5 solas, a gente logo associa aos reformadores. Então a gente tende a pensar que ela surgiu junto com os reformadores, com Lutero, com Calvino, John Knox, enfim. Só que a verdade é que ela surgiu já no século XX. Os 5 solas, eles só vieram surgir, assim como nós conhecemos hoje, no século XX. Não foi nenhum lema criado ou propagado pelos reformadores, e sim bem posteriormente. Se a gente for olhar ao fundo a doutrina dos 5 solas, a gente vai ver que a primeira menção a esses 5 solas, na verdade, aconteceu com uma expressão de Melanchthon. Melanchthon diz que só pela graça justificamos e só pela fé somos justificados. Então foi a primeira vez que ele usou essa expressãozinha, somente a graça, ou sola gratia, né? Isso em 1554, mas além dessa expressão, não foi mais usada essa expressão sola alguma coisa, sola gratia, soli deo gloria, para defender os princípios da reforma. Eles eram os mesmos que a gente tem hoje, mas não sistematizados como a gente conhece hoje. Então, em 1916, um teólogo chamado Theodor Engelder, ele publicou um artigo intitulado Os 3 Princípios da Reforma, sola scriptura, sola gratia, sola fide, e justamente para quê? Para resumir os pensamentos luteranos. Então ele estava focando no pensamento luterano e trouxe esses 3 solas. Mas até aquela época não havia nada além desses 3 solas. Mais à frente, com Emil Brunner, ao comentar um sistema teológico de Karl Barth, ele ampliou essa lista. E aí, de vez aplicar somente aos luteranos, ele chegou a aplicar aos protestantes de forma geral. Então agora, além de ampliar a lista, ele passou a aplicar esses conceitos à teologia protestante. Então, se perguntassem para alguém o que os protestantes creem, ele já vinha e falava nesses 5 pontos aqui. Só que, ironicamente, foi com um teólogo católico que, em 1965, foi atribuído a primeira vez os 5 solas em conjunto, justamente para resumir as doutrinas protestantes. Foi com esse teólogo católico que nós, então, tivemos pela primeira vez o uso dos 5 solas como um resumo da nossa fé. Não que eles não estivessem lá, no discurso dos reformadores, já estavam os conceitos, mas foi esse teólogo católico que trouxe, catalogou, sistematizou esses ensinos pela primeira vez. Feito isso, dado esse contexto, vamos então ao somente a fé. Vamos entender o que é somente a fé. O que afirma, então, somente a fé? Ela afirma que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Ou seja, somente a fé diz que a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos como um presente, ou seja, a graça de Deus. Só que ela percorre um caminho, e esse caminho é justamente a fé. É pelo intermédio da fé que nós recebemos a graça e a salvação de Deus. É isso que nós defendemos. Agora, o que nós negamos? Nós negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo que a justificação, ela não pode, em hipótese alguma, se basear naquilo que nós fazemos. Eu não posso dizer que eu vou para o céu se eu fizer X, ou eu vou para o céu se eu fizer um conjunto de regras. Não é isso que nós defendemos. Qualquer um que defenda que para ser salvo você precisa crer e fazer mais alguma coisa, ou ter mais algum processo, já está negando esse conceito. Outra coisa que ele diz aqui é com base na infusão da justiça de Cristo. O que é essa infusão? Existem basicamente 2 formas de ver como nós somos feitos justos. A gente vai ver isso mais para frente. Uma delas é a infusão e a outra é a declaração. Em uma nós somos considerados justos, na outra nós somos transformados em justos de fato. Essa infusão seria isso, seria que o pecador se tornaria de fato justo. Nós negamos isso.
Nós defendemos que nós somos considerados justos por Deus. Mais à frente, então agora, para definir um pouco melhor somente a fé, eu queria contar para vocês como foi a caminhada de Lutero. Como é que Lutero chegou a somente a fé. Como é que ele enxergou que é somente através da fé que nós somos salvos, né? Então a vida religiosa de Lutero, ela foi muito intensa. Lutero, ele não foi apenas um monge ou um religioso qualquer. Ele foi o melhor monge que ele poderia ter sido. Lutero, ele não media esforços para fazer o que fosse necessário para que ele fosse salvo. Então, se tivesse qualquer coisa que Lutero pudesse fazer para dizer assim, eu agora sou salvo, Lutero ia e fazia. Lutero chegou a jejuar 3 dias seguidos, sem comer nem beber nada. Ele fazia vigílias e orações acima dos horários estipulados, porque os monges eles tinham horários para a oração, horários para a vigília. Se o horário fosse 1 hora de oração, 1 hora de vigília, ele fazia 2, 3 horas de oração e vigília seguidas. E, inclusive, ele chegava a se livrar de cobertores e de tudo aquilo que fosse considerado conforto, para que ele fosse humilhado e alcançasse o mérito que ele tanto desejava de ser salvo. Ele apenas mantinha a roupa do corpo, por questão de decência, né? Mas ele se despia de qualquer tipo de luxo, qualquer tipo de conforto. Teve uma vez, inclusive, que uma de suas biografias, é dito que ele, inclusive, quase morre congelado. A gente sabe que o inverno na Alemanha ele é muito rigoroso. A Europa já é fria, a Alemanha é, então, muito mais frio do que a média ali da Europa, a parte da Espanha, a parte de Portugal. A Alemanha ela já começa a chegar no nível de neve, de menos 2 graus, menos 3 graus, às vezes até mais grave esse clima. E Lutero, para ele, tudo bem, desde que ele pudesse ser salvo. Ele não ligava de morrer fazendo o que ele precisava fazer. Só que às vezes, como é tendência nossa, quando ele fazia tantas coisas, ele chegava a pensar com ele, caramba, hoje eu fui bem, hein? Hoje eu não pequei nenhuma vez. Hoje eu não fiz nada de errado. Hoje, se Deus me levar hoje, tô lindo. Só que aí vinha a culpa. Ele falava, não fiz nada de errado, mas a oração que eu fiz, será que eu orei o suficiente? Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu passei tempo com Deus o suficiente? E aí ele começava a ser atormentado novamente por essa questão de, e se eu não fiz o que era suficiente? E se eu preciso fazer mais? Então ele, mesmo ele largando tudo, ele se livrando de tudo, ele ainda era atormentado pelo pensamento, caramba, eu ainda, não sei, não cheguei lá. Eu ainda tenho meu pecado aqui. Eu ainda estou vendo os meus pecados. Eles ainda acontecem. O que eu faço? Então Lutero, ele era tão angustiado com isso, que ele chegava a passar cerca de 6 horas se confessando. Não sei se todos os irmãos sabem, antigamente era mais comum a gente ver isso em filme. As igrejas católicas têm um confessionário, que é uma espécie de como é que eu posso dizer? É quase um aquário. É um quartinho que a pessoa entra por um lado e o padre entra pelo outro lado. E aí tem uma divisória no meio, onde a pessoa não vê o padre e o padre não vê a pessoa, mas os dois conseguem se ouvir. E a pessoa começa a confessar os seus pecados para o padre então chega e fala, então você vai rezar reza, vai, não sei, rezar o terço, enfim, ele passa umas atividades para o fiel, para então considerar o fiel perdoado. E Lutero passava cerca de 6 horas se confessando com o padre. 6 horas é quase uma jornada de trabalho, né? Às vezes a gente acha, não é possível. E diversas testemunhas dizem que, de fato, Lutero era assim. De tão intenso, de tanta era a vontade de Lutero ser limpo dos seus pecados, ser salvo por Deus. Chegou um ponto que o Staupitz, que era o padre responsável por ele, que ouvia as suas confissões, ele chegou a dizer para ele matar a mãe, matar o pai, cometer algum adultério, roubar, fazer alguma coisa, para então ele ir confessar alguma coisa. Porque ele estava cansado de ouvir os pecadinhos de Lutero. Ele não queria mais saber que Lutero tinha mentido, ou que Lutero tinha pensado alguma coisa estranha, não. Vai cometer algum pecado de verdade, depois você vem falar comigo. E Lutero, o tempo todo, com a consciência pesada, e agora, o que eu faço, o que eu faço? Então, ao mesmo tempo que Lutero ele entendia que os seus feitos não eram suficientes, entendia também que não havia mais nada para ele fazer, porque tudo que ele podia fazer, ele já tinha feito, e fazia diariamente, várias vezes. Não havia nada que Lutero pudesse fazer por si,
que ele já não tivesse. As orações ele já tinha feito, as peregrinações ele já tinha feito, os jejuns ele já tinha feito, as rezas, as penitências, a castidade, tudo. Ele já tinha feito tudo. E ainda assim ele viu o pecado. Ele se via no pecado. Ele sentia a culpa. Então Lutero decidiu viajar para Roma. Naquela época estava acontecendo a venda das indulgências e tinha um movimento muito grande em Roma na compra dessas indulgências. Então, em 1510, ele foi viajar para Roma porque ele pensou que se ele não podia se absolver diante de Deus pelos próprios méritos, falar, então eu vou apelar para quem? Quem é maior do que eu? Quem tem mais mérito do que eu? Os santos. Ué, vou até os santos. Então foi até Roma apelar para os santos. Chegando lá, em Roma, ele se pôs a subir uma escada que se chama Scala Sancta. É uma escada que tem até hoje lá, de 28 degraus, e de uma arquibasílica de São Latrão. E ele, o que ele fazia? A cada degrau que ele subia de joelho, ele rezava um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, beleza. Próximo degrau. Pai Nosso que estás no céu, próximo degrau. Pai Nosso. 28 degraus. Ele fez isso 28 vezes. Quando ele chegou no final e ele terminou, ele sofreu tanto que ele chegou a desejar que os pais dele estivessem mortos, porque ele tinha certeza que de tanto ele sofrer, ele sabia que aquele sofrimento ia livrar não só o avô dele, mas os pais dele também. Aí ele pensou, caramba, se meus pais estivessem mortos, eu não teria que fazer isso aqui de novo, né? Tamanho foi o sofrimento dele. Ele diz a biografia que ele chegou a ficar com o joelho em carne viva, e tão forte que foi essa experiência. Porém, Lutero, ainda assim, não achou resposta. Ele não viu resposta nele, ele não viu resposta nos santos, os santos não ouviram ele. Ele foi a Roma e Roma também não trouxe as respostas que ele precisava. O vazio de Lutero aumentava cada vez mais. Então, Staupitz, que era aquele padre que cuidava de Lutero, ele viu isso e falou, não é possível. Mas não é possível que esse cara ainda está assim. Vou ocupar a mente dele. E então ele mandou, foi aí que Lutero foi para Wittenberg. Ele foi mandado para Wittenberg para estudar e fazer as missas. Ele estudava e fazia as homilias, que eles chamam, né? As pregações e as liturgias na missa em Wittenberg. E foi justamente em Wittenberg que Lutero começou a estudar Romanos, Gálatas e os Salmos. Foi aí que Lutero, quando teve contato com as Escrituras, começou a achar as respostas. Ele procurou em todos os lugares, mas foi só quando ele chegou nas Escrituras que ele começou a achar as respostas que ele tanto buscava. Então Lutero, ele chegou e disse que a mente dele mudou quando ele leu Romanos 1:17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero viu isso, ele falou, é isso. Eu finalmente descobri, eu finalmente estou entendendo o que falta. Não sou eu. Não adianta eu tentar me esforçar, não adianta eu tentar fazer todas essas coisas. Não está em mim esse poder. Então, a fé salvadora, ela sempre, ela é evidenciada por boas obras. Porém, ela nunca é determinada por causa dessas boas obras. E Lutero entendeu isso. Em Lucas 6:43, nós lemos que uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. A gente poderia citar outros textos. Jesus fala que a pessoa que tem bons tesouros no coração, desses tesouros ela tira coisas boas. A pessoa que tem maus tesouros, desses maus tesouros ela tira coisa ruim. Em outro texto nós temos que a fonte doce jorra água doce, a amarga, água amarga. As coisas, a pessoa quando ela tem o Espírito Santo, quando ela é convertida, quando ela é salva, a vida dela vai espelhar essa salvação. É impossível uma pessoa que realmente conheceu a Jesus, que realmente foi alcançada pela graça de Deus, você olhar para a vida dessa pessoa e você falar, essa pessoa não é crente. Não. Rapaz, isso não é crente, não é possível. Não existe isso. A pessoa, ela pode estar desviada, que a gente chama, né? Ela pode estar desviada. Pode até ter tido um encontro com Jesus. Mas, se ela é uma pessoa que é salva de fato, ela vai viver a fé em Cristo. Ela vai viver a vida de Cristo. A nova vida do novo homem. Porque que sentido faz dizer que fomos transformados se permanecemos a mesma pessoa? Que transformação é essa? Que mudança é essa quando o velho homem não se torna novo homem? Permanece sendo velho. E Lutero começou a entender isso. Agora eu queria trazer uma diferença entre o que o catolicismo diz, que é o que Lutero havia combatido, e o que nós, então, entendemos como sendo justificação. Porque a gente entende que somos justificados pela fé.
Mas o que é ser justificado? O que significa isso? O catolicismo romano, ele vê essa justificação como uma comunicação de vida de Deus ao ser humano, que limpa esse ser humano do pecado, de modo que não é apenas uma declaração, mas a alma é tornada de fato pura através dos sacramentos, ou seja, do batismo e dos outros 6 sacramentos, e das boas obras. Então, é através das boas obras, dos sacramentos, que você é tornado justo. Então, é como se você não tivesse pecado. Você pode acabar cometendo pecado, a Igreja Católica não nega isso, mas basta você se confessar, que aí você novamente está justo, você novamente está puro. Eles literalmente colocam você como justificado. A nossa diferença, ela é um pouquinho mais sutil. Nós não levamos esse justificado literalmente. Nós dizemos que a visão protestante da justificação é que ela é obra de Deus emprestada, entre aspas, emprestada ao homem. De forma que a fé é o meio pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo em nós, e então somos declarados justos. O que é ser declarado justo? É você não ser justo, mas Deus falar assim, ó, eu considero você justo. Não pelas suas ações, mas porque Cristo fez, Cristo morreu, Cristo te perdoou. Então eu vou te considerar justo. Você não é, mas eu vou te considerar justo. Essa é a diferença entre os católicos e os protestantes. Então as obras de justiça no catolicismo são consideradas necessárias, né, junto com a fé, para a salvação da alma humana. Enquanto na teologia protestante, a obra de justiça são vistas apenas como resultado da salvação. Na nossa visão protestante, as boas obras, elas vão vir naturalmente, se formos de fato salvos, se nós de fato formos novas criaturas. Tem um teólogo famoso que chama Tim Keller. Ele disse o seguinte: Jesus viveu a vida que eu deveria ter vivido, morreu a morte que eu deveria ter morrido, para que eu pudesse ser apresentado diante de Deus, não por aquilo que eu sou e fiz, mas por aquilo que Jesus é e fez. Ele resume perfeitamente o que é a justificação por meio de Cristo, por meio da fé de Cristo. É não pelo que eu faço, não por quem eu sou, mas pelo que Cristo fez e por quem Cristo é. É por causa de Cristo que nós então somos apresentados justos. E isso é um conforto para nós. Porque a gente vê, a gente sabe, todo mundo sabe que se depender da gente nos mantermos puros, sem pecado, a gente não vai conseguir muito tempo. A gente pode até conseguir um dia ou outro, mas cedo ou tarde a gente vai cometer algum pecado. Ainda que seja em pensamento, ainda que seja uma palavra maldita, a gente vai cometer um pecado. E graças a Deus que isso não depende de nós, porque se dependesse, a gente certamente estaria fadado ao fracasso. Como o reverendo Nicodemos disse, se a salvação dependesse da nossa escolha, se a nossa salvação pudesse ser perdida por causa de nós, a gente de fato perderia. Porque a gente não consegue ser fiel a Deus o tempo todo, perfeitamente. Não consegue. E é por isso que a gente precisa depositar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, no que Cristo fez e em quem Ele é. Lutero chegou a chamar essa doutrina de somente a fé como a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai, de tão importante que ele achou essa doutrina. Essa doutrina, para Lutero, era uma doutrina central. E ela é bem complementar a somente a graça, que nós vamos ver ainda, se eu não me engano, no domingo que vem, ou no próximo. Acho que no domingo que vem que a gente vai ver somente a graça. E essas duas se complementam, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, essa doutrina é o centro por onde uma igreja se mantém firme ou por onde ela cai. Agora, eu queria ler com os irmãos algumas bases bíblicas, né? Porque não adianta a gente fala que Lutero disse isso, Keller disse aquilo, legal, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que em Romanos 3, no capítulo 3, versículos 9 até o 12, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Paulo está sendo bem enfático, ele está dizendo, não tem nenhum. Se você acha que você aí está muito bem, que não há nenhum sequer. E ele chega a dizer que não há nenhum que sequer busque a Deus. Ele está falando aqui que o homem, na sua natureza, do jeito que ele nasce,
se ele não tiver encontro com Deus, ele não vai buscar a Deus. Ele não quer saber de Deus. Ele quer saber de quê? Fazer as coisas que ele gosta. Quer fazer, vou viver minha vida do jeito que eu gosto, porque assim é bom demais. Só se vive uma vez, né? Precisa aproveitar. É isso que o ser humano quer. Só isso. Isso aí de igreja a gente vê depois. Isso aí de fé eu vejo depois. Tem uns até que pensam, se eu sou escolhido, uma hora Deus me traz de volta. Se for escolhido, Ele traz também. O problema é as consequências que você vai colher depois. Então, a gente tem que entender que não há, na natureza humana, em si próprio, mérito algum, desejo algum de buscar a Deus. Outro texto, ainda em Romanos 3, agora do versículo 21 ao 23, nós vemos que, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui ele já disse como é que a gente é declarado justo. Ele não falou, por meio de orações, por meio de procissões, por meio de sacrifício. Não, olha, por meio da fé em Jesus Cristo. E ele vai falar a quem isso se aplica. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Então o que você precisa fazer? Precisa rezar, precisa orar, precisa subir a 28 degraus de joelho. Você precisa crer. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se é baixo, se é gordo. Não importa. Importa que você tenha fé em Cristo, sem distinção nenhuma. Deus então te salva. Por quê? Porque você depositou a fé no único que é capaz de salvar o ser humano pecador. E aí ele fala que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. A gente está mais acostumado com todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos estão sem a glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Estão privados da glória de Deus. É isso que ele está falando aqui. Por isso que é preciso a fé. Nenhum de nós pode alcançar a salvação por nós mesmos. Não há poder em mim, não há poder em vocês, em quem quer que seja, de declarar a outra pessoa justa. Somente em Cristo. Outra base bíblica, ainda em Romanos 3, 24 e 26. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Como é que ele declara o pecador justo? Quando ele crê em Jesus. Paulo está claro, não resta dúvidas. Está claro como a água. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que a gente pode tirar de todas essas coisas? Primeiro, que não existem meios, além da fé em Cristo, para a salvação do pecador. Não adianta a gente achar que pelo muito orar, pelo muito pedir, pelo muito fazer, não adianta. Porque tem alguém lá que é mais perto de Deus, vou pedir para ele orar para mim e eu vou ser salvo. Não. A sua fé tem que estar em Cristo. Só há um Salvador. Só há um que tem méritos para salvar você e a mim. E é Jesus Cristo. Não existem, então, obras que justifiquem o pecador além das obras de Cristo. É justamente porque Cristo morreu na cruz que nós podemos ser salvos. Cristo, o perfeito justo, o homem igual a nós, que ao mesmo tempo era Deus Todo-Poderoso, foi por causa disso, porque ele era homem e porque ele é Deus. Porque ele morreu, sendo homem e sendo Deus, que então nós podemos ser perdoados. Homem por quê? Porque era preciso alguém da mesma natureza que a nossa, para ficar no nosso lugar, para ser sacrificado no nosso lugar. Por isso que os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ser feitos constantemente, porque eram animais. Animais não são seres humanos, então não serve. O sacrifício ele é temporário. Ele é só para jogar a poeira debaixo do tapete. Mas a poeira ainda está lá, a casa ainda está suja. Precisava de um homem, precisava de alguém como nós. Só que se fosse um homem como nós, ele ia pecar também. Ele ia ter as mesmas fraquezas, os mesmos erros. Ele não ia conseguir satisfazer a justiça de Deus. Por isso que além de homem, precisava ser Deus. Então Deus teve que dar o seu único filho, esse único filho teve que se encarnar, passar fome, passar frio, passar tristeza, passar abandono, traição, tudo de ruim que a gente passa na vida. Tudo de bom também, mas tudo de ruim. Ser torturado, a gente conversou com os adolescentes hoje, o que Jesus fez. E quando a gente pega a dimensão do que Jesus passou,
ele foi torturado. Torturado num nível de ditadura mesmo, torturado. Com maldade. Quiseram deixar o sofrimento dele o mais prolongado possível. Ele apanhou, ele levou chicotada, teve coroa de espinho, bateram na coroa quando a coroa já estava na cabeça dele. E ele ainda teve pregos. Os pregos, não sei se os irmãos já viram os pregos, desse tamanho o prego. Uma grossura, eu acho que é um negócio assim, ó, uma grossura, um prego, acho que 9 centímetros, um negócio assim, 7 a 9 centímetros. Teve nas 2 mãos e no pé. Não sei se os irmãos já viram, tem um nervo que passa da cabeça até a ponta do pé, que passa justamente ali onde os romanos costumavam fincar o prego. O que Jesus passou não é brincadeira. Ainda que tivesse alguém que fosse capaz de passar por aquilo que ele passou, a gente conhece outros, a própria tradição diz que Pedro também foi crucificado. Nenhum deles conseguiria passar por isso sem pecados. Somente Jesus. E Jesus não levou só a tortura nas costas dele. Ele levou o pecado de todos nós que cremos. Jesus, quando suou sangue, ele suou sangue porque sabia o que ele ia passar, mas ele sabia também que por um momento naquela cruz, ele ia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Deus eterno, Jesus, que sempre esteve com Deus, nunca esteve distante de Deus, nunca mereceu qualquer coisa ruim. Ele se viu naquele momento, com a ira de Deus caindo sobre ele, com Deus virando o rosto para Jesus, falando assim: não posso contemplar a sua face nesse momento, porque você está levando os pecados dessas pessoas. E Deus foi lá, carregou a sua ira, a ira que era para vir para nós. Deus aguentou, Jesus aguentou nas costas. Imagina o sofrimento desse homem. Imagina o sofrimento desse homem. E ele foi e fez. E é por causa disso que nós somos justificados. Não existe obra maior que essa. Não tem nem porquê a gente buscar a obra. Olha a obra que foi feita por nós. Graças a Deus por isso, né? Então não existem relíquias, não existem santos, não existem nada. Não existe nada que possa substituir ou entrar no lugar daquilo que Deus fez por nós. E é justamente por isso que nós entendemos que a justificação é para os fracos. Nós temos que entender que a justificação, ser declarado justo, considerado justo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um crente exemplar, não é porque eu leio a Bíblia todo dia, não é porque eu oro, não é porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo, mas é porque Cristo viu a minha fraqueza e falou: eu vou morrer. Eu vou morrer para esse cara aqui poder fazer o que ele não pode fazer, que é ser salvo. Foi porque Deus amou a gente e falou: eu sei que ele não vai conseguir. Eu sei que ele não vai conseguir. Se deixar ele aí, ele não vai. Mas eu amo essas pessoas, eu amo o meu povo. Eu quero, né? Deus não precisa. Eu quero o meu povo comigo. Ele foi lá então, deu seu filho por nós. Ele deu seu filho por nós. Nós somos fracos, nós somos limitados. Quanto mais cedo a gente entender que nós não somos flor que se cheire, nós não somos. Se nós temos algo de bom, é porque Deus pôs isso em nós. Nós não podemos relativizar o mal que nós temos capacidade de fazer. Quanto mais cedo a gente entender isso, que não é nada em nós, mas é apesar de nós então vamos entender a graça e o tamanho do amor de Deus por nós. Não é porque Deus é um cara malvado que fala: você só vai para o céu se você me amar, ha. É isso aí. Não. Ele fala assim: você não merecia ir para o céu. Você cospe na minha cara com as suas atitudes, todos os dias. Você me ofende. Você fala mal de mim através das suas ações. As pessoas que te olham, elas não glorificam a mim. Mas ainda assim, eu vou e morro por você. Para você poder ser salvo. Para você poder ser salvo. É por causa da fé nisso que Jesus fez que nós somos salvos. Nós somos fracos. Nós merecemos a condenação e nós dependemos da graça de Deus, o tempo inteiro. Se não for a graça de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Então, a gente tem que ter isso em mente, é só pela fé em Cristo, somente pela fé, não pelo que a gente faz, não pelo que a gente é. Onde então está a nossa esperança? Onde depositamos a nossa fé? Nós depositamos a nossa fé no que nós podemos fazer, nós depositamos a nossa fé em pessoas, na nossa espiritualidade, na nossa religião, na nossa igreja. Aonde a gente deposita a nossa fé? Porque tem muita gente que
é um crente, entre aspas, exemplar. Lutero foi um monge exemplar. Não existia um monge tão bom quanto Lutero. Mas a fé dele não estava no lugar certo. A fé dele estava perdida entre santos, entre obras, entre penitências. Não estava no lugar certo. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança tem que estar em Cristo, no que Ele fez. Nós precisamos crer. Nós acreditamos de fato no que Cristo fez? Nós cremos que Ele morreu na cruz? Outra coisa que eu estava conversando com os adolescentes é que hoje nem mesmo os ateus duvidam que Jesus existiu. Tem um filósofo que chama Pondé, deve ser conhecido dos irmãos mais velhos. Por ele ser ateu, todo mundo pergunta para ele: você acha que Jesus existiu? Ele fala: não tenho dúvida. É muito provável que ele existiu. E ele ainda tira sarro. Ele fala que essa pessoa que tenta dizer que Jesus não existiu, provavelmente é uma pessoa ressentida. Deve ter algum problema com a religião e aí tenta descontar em Jesus. Jesus existiu sim. Só que ainda assim ele é um ateu. Não basta saber que Jesus existiu. Você crê que Jesus, além de ter existido, Ele é Deus. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Você acredita que Ele pode te salvar? Ou não, Ele foi só um cara legal na Palestina. Um cara good vibes. Vim aqui combater esses religiosos chatos, né, que falam o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não é bem isso que Jesus quis fazer, né? Será que a gente entendeu quem é Jesus, o que Ele fez? Que Deus ajude a gente, né, a entender, a ver se de fato a gente tem depositado a fé em Cristo, se de fato a gente tem crido em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus coloque nos nossos corações essa verdade, porque é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo que vem e nos convence do pecado. E é Ele que nos convence de que estamos errados e que precisamos de um Salvador. Então, nós nos rendemos a Cristo como nosso Salvador. E que Deus tenha piedade de nós e nos ensine a depositar a fé somente nele, em mais nada, em mais ninguém. Amém?